Eu queria rapidamente, primeiro, agradecer às senadoras, os senadores que estão subscrevendo uma proposta de emenda à Constituição que estou apresentando. Já colhemos aqui no plenário a assinatura de praticamente todos os senadores presentes e muitos se manifestando e me cumprimentando pela oportunidade da iniciativa. Eu me refiro a uma proposta de emenda à Constituição que torna a prática de estupro crime inafiançável, imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. A iniciativa, eu agradeço a assessoria que me ajuda, Paulo Emílio, Iulo e outros, ela prevê uma mudança na Constituição, fazendo uma alteração ao artigo 1º, inciso, que trata também do artigo 5º da Constituição Federal, e passa a fazer uma pequena e muito importante alteração, onde antes se previa que a prática do racismo constitui crime inafiançável, imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei, eu estou incluindo a prática do racismo e do estupro. Nós tivemos agora, recentemente divulgada, o 10º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. E é lamentável ter que registrar aqui, nós acabamos de aprovar uma medida que dá mais direito, como bem colocou a senadora Regina, a senadora Simone Tebet e as mulheres que advogam. Mas, senadora Regina, o que nós estamos tendo no Brasil, lamentavelmente, quando não a manutenção, o crescimento do crime de estupro. Isso é algo inaceitável. É permanente em todas as camadas sociais as denúncias de muitas mulheres, algumas que guardaram a agressão, a brutalidade que viveram por décadas até, e revelam já com a vida já bem avançada, outras que, com medo de represália, não denunciam, mas os números são gritantes. Em 2014, no Brasil, foram 50 mil registrados, 50 mil estupros. Em 2015, 45 mil. 45 mil mulheres, mães, vítimas dessa brutalidade, desse crime. O meu estado, lamentavelmente também, o estado do Acre, tem crescido esse crime. Em 2014, foram 478 e em 2015, 524. O estado de Rondônia, por exemplo, foram 778 crimes de estupro em 2014 e 692 em 2015. E eu me refiro àquilo que foi registrado. Virou uma ocorrência policial. Quantos mais ocorreram e não fazem parte da estatística? Por isso que eu apresento essa proposta de emenda à Constituição, agradeço às senadoras e os senadores, até o próprio presidente Renan ainda há pouco subscreveu, onde eu faço uma modificação no artigo 1º da Constituição, no artigo 5º da Constituição, e proponho a mesma tipificação dada ao crime do racismo, para que ele não seja inafiançável, ele tem que ser inafiançável e imprescritível também e sujeito à pena de reclusão. Já temos tipificado isso na Constituição, senador Pimentel, no artigo 5º da Constituição, o crime do racismo. Mas o trauma
a agressão, a brutalidade do estupro, que é noticiado no mundo inteiro, merece, sim, uma modificação na nossa Constituição, para que, da mesma maneira, ele não seja motivo de ser consumido pelo tempo. Então, a ideia é que ele fique imprescritível, sujeito à pena de reclusão e inafiançável. Acho que é uma proposta, não tenho nenhuma dúvida, que fazemos em respeito às mulheres do país e também aos homens, porque não é possível que não se diferencie aqueles assassinos, violentos, de outros homens, da grande maioria, que procuram uma relação harmônica na sociedade, especialmente com as mulheres. Eu ouço o senador José Pimentel. Senador Jorge Viana, eu quero parabenizá-lo por essa iniciativa. Tive a oportunidade de subscrever essa proposta de emenda constitucional e ela vem em boa hora. O Brasil é um dos países do mundo que tem mais crime nesse setor de estupro, de perseguição aos mais fracos, aos mais frágeis, das mulheres, das crianças principalmente. Por isso era hora de pensar nessa inclusão na Constituição Federal para tornar imprescritível, e com isso qualquer época que se praticar, como é o crime de tortura, que é imprescritível também, nós precisamos ter essa posição no Brasil. Até porque a nossa cultura é uma cultura de não respeito à mulher. Se observarmos por 300 anos, na época do Brasil escravo, a mulher negra era objeto do dono da casa grande para o que ele bem quisesse e pudesse fazer. Era considerada como um semovente. Não era ser humano, era um animal, como é o animal, o burro, o cavalo, o jumento, os animais que têm uma atividade laboral dentro da propriedade e junto àqueles que acumulam riquezas. As mulheres negras, as mulheres índias, mas principalmente as mulheres negras. Era desta forma que até 1888, finalzinho do século XIX, era tratado. E muitas vezes o filho do dono da casa grande tinha na negra a sua iniciação sexual, sem nenhum respeito, sem nenhuma atenção para com esse ser humano, filho também de Deus, mas que lamentavelmente era escravo. Esse público era basicamente todo analfabeto. Em 1822, quando o Brasil se tornou independente, 98% da população brasileira era analfabeta e junto aos negros, junto aos índios, esse índice era alarmante. Exatamente por isso, Vossa Excelência traz essa proposta numa boa hora, que estamos rediscutindo os valores, a necessidade de respeito a todos, independentemente da cor, da religião, da sua filiação política partidária e da sua visão de mundo. Por isso, quero parabenizá-lo e vamos trabalhar junto ao nosso presidente, José Maranhão, na Comissão de Constituição e Justiça para dar a celeridade que ele sempre teve atenção para essas matérias. Parabéns. Eu agradeço a parte e devo dizer aqui que a senadora Regina foi a segunda a subscrever junto comigo, tem aqui também a colega senadora Ana Amélia. E a proposta que estou fazendo de mudança na Constituição, pondo na mesma tipificação o crime do estupro com o crime do racismo, para que seja imprescritível, para que leve à reclusão, para que a gente não possa... Porque, olha, eu estou com os dados do IBGE, do Anuário Estatístico da Segurança. Foram, no ano de 2015, 45 mil estupros registrados. Agora, veja o que é que diz o IPEA. No mesmo ano, não registrados, 500 mil de mulheres, 500 mil de brasileiras que sofreram estupro. Então, mais de 10 vezes para cada um registro de estupro numa delegacia, num órgão de segurança, você tem 10 outros que não foram registrados. Isso mostra que é uma situação invisível, porque a mulher, com medo, com receio, com vergonha, enfim, com insegurança, não se manifesta. E, senadora Ana Amélia, senadora Regina,
Para cada grupo de 100 mil habitantes no Brasil, 22 mulheres são estupradas por ano. Para cada grupo de 100 mil. Nós já temos uma outra chaga. Para cada grupo de 100 mil habitantes, 25 pessoas são assassinadas no Brasil. Lamentavelmente, meu estado já foi um dos mais violentos na década de 80, 90. Era o campeão de criminalidade, passava de quase 60 mil assassinatos para cada grupo de 100 mil. Alagoas, antes do atual governador, tinha mais de 50 assassinatos para cada grupo de 100 mil. O Acre agora está abaixo da média nacional, mas ainda é muito elevado. Mas, do ponto de vista do estupro, o Acre está no topo também. E é inaceitável. Eu, como senador do Acre, eu acho que, se conseguirmos aprovar essa medida, agradeço o senador Pimentel, vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, coletando essas assinaturas, fazendo uma pequeníssima alteração, podemos mudar definitivamente e pela lei, que não resolve, mas ajuda muito a combater, a enfrentar esse invisível problema que atinge seguramente mais de 500 mil de brasileiras todos os anos. A alteração que estou fazendo é no artigo 5º da Constituição, alterando o inciso que diz: a prática do racismo, e eu estou incluindo e do estupro, constitui crime inafiançável, imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Só isso. Mas, com isso, não tenho nenhuma dúvida que a impunidade daqueles que criam uma chaga na vida de milhões de mulheres no Brasil pode parar, pode ter fim. Então, eu ouço a senadora Ana Amélia com muita satisfação e, como a senhora não estava ainda há pouco, daqui vou imediatamente coletar a sua assinatura, porque eu sei que Vossa Excelência, com a senadora Regina, as outras colegas, vão ser defensoras dessa proposta, que eu acho que é uma resposta às mulheres que estão com medo, aquelas que sofreram o trauma, que sofreram a violência e não recorrer às autoridades policiais com algum tipo de receio. Se a lei mudar, se a lei for mais dura, quem sabe a gente ganha um grande aliado para pôr fim a essa mancha que o nosso país carrega, que é ser um dos países que mais ocorre estupro no mundo. Eu ouço a senadora Ana Amélia. Caro senador Jorge Viana, caros colegas senadoras e senadores, eu quero, claro, vou com muito prazer apor a minha assinatura nessa proposta de projeto de Vossa Excelência, senador Jorge Viana. Eu até gostaria que não fosse necessária a lei. Eu gostaria que o tratamento desses dois temas dispensasse exatamente pela compreensão das pessoas de que é impossível no século XXI você conviver com racismo ou com discriminação de minorias na questão de gênero ou especialmente com a violência com a mulher. Nós temos a Lei Maria da Penha, que foi um avanço, reconheço, extraordinário em relação às medidas protetivas contra a violência à mulher. Mas, lamentavelmente, mesmo com essa lei, decorrente de uma exemplar testemunha, leva o nome de uma mulher que foi violentamente agredida pelo companheiro, Maria da Penha, continua. E eu, aqui nos corredores da nossa casa, ouço com muita frequência: senadora, faça alguma coisa porque a violência contra as mulheres no meu estado está aumentando. Eu sou do Rio Grande do Sul, um estado considerado politizado, de uma cultura forte, de uma boa vivência social, um estado hospitaleiro, e, no entanto, nós temos regiões do meu estado em que a violência à mulher é também alarmante, está em altos índices. Então, eu penso que talvez essa iniciativa possa avançar o sinal. O grande problema, de fato, senador, é a impunidade, e isso agrava a situação da violência contra a mulher e as questões relacionadas ao racismo. Então, eu vou dar apoio a essa iniciativa, mas desejando que nós não precisássemos fazer leis, porque a sociedade se comporta de maneira adequada. Muito obrigada. Eu que agradeço e devo dizer que essa alteração no inciso 42 do artigo 5º da Constituição, eu não tenho dúvida que é uma necessidade, porque esse é o crime praticado na calada da noite, de surpresa. Todo e qualquer crime tem que ser repudiado e tem que ser punido. Mas esse crime do estupro é algo que a mulher não tem a quem recorrer depois que ele está consumado. E nós precisamos, sim, mandar uma mensagem para todos que usam dessa violência, de que, olha, a lei vai ser duríssima,
a punição será em qualquer tempo, porque é inafiançável e é também imprescritível. Com essa mensagem, eu acho que nós ganhamos, do ponto de vista da legislação, um grande e importante aliado para enfrentar essa violência contra as mulheres. E mais grave ainda, se é que pode ser mais grave, mas jovens, muitas jovens. Eu tenho 2 filhas, tenho uma neta. Sabe, na minha casa, na minha família, a maioria são mulheres. E não tenho nenhuma dúvida que temos ainda muita coisa a fazer nesse país. A senadora Regina falou ainda agora, não é para igualar homem e mulher, não. Somos diferentes, temos que ter leis diferentes. Porque somos diferentes, tratamento diferente. Isso é ser justo, isso é ser adequado. E o que eu estou buscando aqui é também algo que atende meu Estado. Sei do esforço do governador Tião Viana, melhoramos os indicadores econômicos, melhoramos os indicadores fortemente de educação e também de saúde, apesar de termos ainda problema em todas essas áreas a serem enfrentados. Mas o que é que nós estamos tendo no Acre? O crescimento do crime de estupro. E isso é inaceitável. Como é que melhoramos tantos outros indicadores e esse piora? Esse nos coloca entre os estados com maior percentual de estupros por percentual de habitantes. Essa iniciativa minha, não tenho nenhuma dúvida, ela se soma à possibilidade de políticas sociais. Tive essa semana reunido com a equipe da Prefeitura e do Governo do Estado. Me preocupa muito esse momento que estamos vivendo. Não é uma recessão que o Brasil está enfrentando nesse momento, é uma depressão. Há uma tendência de se agravar fortemente, aceleradamente, os problemas sociais, especialmente das parcelas mais frágeis da população, e a violência certamente é um grande aliado quando você tem a dificuldade econômica, a dificuldade social por uma parcela grande e maior da população. Então, nesse sentido, apresento essa proposta de emenda à Constituição, que modifica o artigo 5º da Constituição, altera, faz uma pequena, mas muito forte e significativa alteração no inciso 42 do artigo 5º da Constituição, que é o artigo das garantias que nós temos, talvez um dos mais importantes artigos da Constituição, tanto é que tem essa quantidade de incisos, e que ele passa, se aprovada essa proposta de emenda à Constituição aqui no Senado, a ter a seguinte redação: a prática do racismo, e eu incluo com minha proposta, e do estupro, constitui crime inafiançável, imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. É essa minha colaboração como legislador, como senador, que quero oferecer a todas as mulheres de todo o Brasil e a nossa sociedade como um todo, para homens e mulheres, porque só vamos poder nos tipificar como uma sociedade contemporânea desse milênio, desse século, se crimes como esse não fizerem mais parte da rotina da vida, do sofrimento de milhões de brasileiras. Então, era isso, senhor presidente. Peço, mais uma vez, a assinatura das senadoras e dos senadores que ainda não assinaram essa proposta de emenda à Constituição, que trago para o Senado e torno pública hoje, e espero que muito breve possa estar sendo pautada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Muito obrigado.